Sejam muito bem-vindos, Gaules aqui, mais uma vez. Fazia tempo, história das posições nos mapas, e eu vou trazer a posição do Noah na Dust 2, é uma posição que é ainda marcada no mapa até hoje, e aí eu vou trazer a origem dessa posição, como surgiu essa posição. Mais uma vez um campeonato, um clássico, eu estava lá, foi numa CPL Winter 2003, foi um campeonato incrível, o SK ganhou, o SK montou uma seleção que era bem roubada na época, era o clássico, né, com o Pot, o Riton, o Wall, o Fisker, o Spawn, e eles tinham o Element também, e a jogada em questão foi na grande final contra o Noah, onde o SK acabou levando a melhor, mas no Pistol o Noah fez uma jogada que ninguém tinha feito até aquela época. O Noah também era uma seleção bem roubada, assim, uma seleção eles montaram, que era o Jaguar, o Method dos Estados Unidos, né, o Jaguar era canadense, o Method nos Estados Unidos, o BSL, que veio jogar no Brasil, que era o norueguês, o Nikon e o Noxil, que também eram noruegueses. Esse campeonato foi, cara, foi sensacional, assim. A gente acabou ficando entre os top 10 ali de nono a 12º, não tinha uma classificatória para ver você, eram brackets, né? Então o G3X acabou ficando nessa posição. O MIBR conseguiu ficar em 5º lugar, então o MIBR também estava com um timaço. Ainda não tinha o Kogu, né? O MIBR era o MIBR tradicional, quase o Arena DBA, com o Coraça, Pred, Kiko, Eduzinho e o Pava. E o G3X era eu, Alit, Kogu, Blood e o Crash. Né? Então, o que acontece? Vamos para a jogada em questão. Era o Pistol, era a final, grande final do campeonato. E aí no Pistol o Noah aprontou essa jogada que eu vou mostrar agora para vocês. Eu consegui a jogada original, a jogada na íntegra. Vou mostrar um pouquinho dos bastidores, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais especial, porque eu consegui não só os bastidores, a jogada em si, que originou o nome dessa posição Noah, que eles trouxeram essa posição para o cenário, e acabou pegando aqui no Brasil o nome dessa posição toda vez que a gente ia fazer esse pezinho ali, e também os bastidores do campeonato, os bastidores para você ter uma ideia ali de como que era o setup, os monitores, a configuração, os próprios jogadores ali antes da partida. Então eu vou mostrar não só a jogada, mas os bastidores também. Dá uma olhadinha que aí eu vou comentar para vocês a jogada. Se liga. NOA was matched up against the returning champions, SK. At the start of the match, NOA used their creativity to catch SK off guard and take the all-important pistol round. Sensacional, né? E assim, o mais legal de tudo isso, o mais legal do vídeo dos bastidores, eu não quis só colocar a jogada, como eu achei o vídeo original, assim, você consegue reparar várias coisas. Cara, isso era 2003, isso aconteceu em 2003. A gente já tinha ali 4 anos de cenário competitivo, já tinha rolado várias CPLs, já tinha rolado CPL 2000, 2001, 2002, por aí vai. Era um campeonato, era um Major, a premiação já era uma premiação bacana, no total a premiação prize pool era bem legal, só o campeão ganhou, se não me engano, foram $30 mil, né? Então o primeiro lugar levou $30 mil, a premiação total do evento foi de $100 mil, então já era naquela época uma premiação de $100 mil, e aí você vê ali
justamente o que é bacana é assim, as pessoas que construíram o cenário. Hoje a gente vê assim, não é uma crítica, mas hoje você vê tanta gente reclamando de tanta coisa, de tantas condições, de tantos, tipo, em relação a isso, eu sei que o mundo modernizou bastante, eu sei que o vídeo nem é para falar sobre isso, mas eu acho importante a gente falar, cara, você vê ali o Method sentado na cadeira com um travesseiro embaixo. Você viu, os jogadores estavam jogando a grande final de um campeonato. Os jogadores estavam jogando a partida mais importante ali da vida deles em relação a isso. E a gente estava jogando, a gente jogou, todo mundo jogava na cadeira ali, que era a cadeira do centro de convenções do hotel, que era o hotel de Dallas. Então não tinha um conforto absurdo, não tinha um luxo, não tinha uma cadeira que nem a gente tem essa, não tinha, você vê que as condições eram bem precárias, mas não eram a questão disso, né? Eu sei que hoje faz muito mais, é muito mais a questão de, putz, eu quero quanto mais conforto melhor, quanto mais estrutura melhor, mas a galera ali estava defendendo o sonho deles, que era ser campeão do mundo, e não importava literalmente, eu garanto para vocês, não importava, eles não estavam preocupados se eles tinham que jogar com um travesseiro embaixo, sentado num travesseiro para eles ficarem numa posição melhor ou não. Eles simplesmente iam lá e faziam o que eles tinham que fazer, que era jogar e dar bala e fazer o que eles amavam fazer, que era simplesmente jogar e competir. Eu acho importante mostrar esses bastidores, mostrar que, assim, apesar de fazem 15 anos e hoje os campeonatos têm uma estrutura muito maior, uma estrutura, todo mundo trabalhou para se profissionalizar muito mais, você mostra ali a raiz, da onde surgiu uma grande final de campeonato, numa simplicidade, onde os jogadores estão empolgados ali em competir, empolgados em fazer o trabalho deles, em fazer a paixão deles e ser campeão. Não importa a situação, não importa as condições. A gente não tinha ninguém reclamando, ninguém fazendo nenhum tipo de comentário. Era não um fair play, mas era assim, era uma comunidade que todo mundo se abraçava. Se aquela era a melhor cadeira que o evento poderia proporcionar naquele momento, o melhor monitor, a melhor mesa, o melhor qualquer coisa, tava todo mundo ali tentando construir algo que fosse bacana, desde o cara do vídeo que fez a cobertura do evento, que estava lá cobrindo já, até o jogador. Você vê que é uma grande final em uma simplicidade que é assim, para mim é admirável. Hoje eu vejo isso, eu sinto muito orgulho de ter feito parte disso e ver que as pessoas que, né, literalmente passaram o facão ali, abriram o cenário para hoje chegar onde chegou, eram pessoas que tinham na essência esse espírito muito simples de querer simplesmente jogar o Counter-Strike por amor, competir e ser campeão do mundo. Falando sobre a jogada, porque não tinha como eu não falar desses bastidores, falando sobre a jogada, foi exatamente isso. O Noah, ele trouxe, e aí você vê na narração em inglês, falando da criatividade, o Noah trouxe essa posição que era um pezinho, eles jogavam uma smoke meio, não dava para você ver quantos tinham passado, se tinham passado 1, 2 ou 3, normalmente eles passavam 3 pessoas, onde a primeira pessoa já fazia o pezinho para a segunda pessoa subir ali e mirar a cabecinha de quem estava passando varanda, eu já explico o porquê dessa questão, e a outra pessoa, ela ia e cobria a B2 de fora, ele ficava ali naquela porta, na rampinha um pouco antes da porta da B2, cobrindo para ver se entrava. Então o que acontece? Você tem um totem, que aí leva o nome, né? Na verdade essa posição Noah é um totem, onde normalmente o terrorista, eles faziam algumas estratégias e quando eles queriam entrar a varanda, dava para passar o time todo agachado, que era a questão que você viu ali no vídeo, eles tentando passar agachado, porque se o cara tivesse sozinho cobrindo do meio, ele não conseguia ver o cara passar agachado, ele não conseguia ver, e aí eles tinham essa vantagem de chegar na varanda sem ser, às vezes o cara tava cobrindo, falava que a varanda tava clear, que a varanda não tinha ninguém, e tava passando todo mundo ali. Outro ponto da questão é, para fazer esse tipo de coisa, você precisava ter o time junto. Você precisava ter uma forma, criar um formato onde você apostasse num lugar sem deixar os outros descobertos.
sem deixar nenhum ponto do mapa vulnerável. E por mais que pareça que esteja vulnerável, nenhum ponto do mapa ali, com essa estratégia que foi muito utilizada, não só por eles nessa final, muitos times aqui no Brasil, inclusive a gente, o MBR, muitos times no Brasil e no mundo inteiro ganharam muitos pistols com essa jogada que o Noah criou, com esse formato de cobrir a Dust 2 de CT. Por quê? Vamos lá, você tem um totem no meio. Se o terrorista vier, você tem... Antes de mais nada, você tem o totem no meio, você tem o cara cobrindo o B2. E aí você tem duas outras pessoas posicionadas ali na varanda. Então, quais que são as possibilidades que a gente tem? Se eles vierem fundo, se eles fizerem uma estratégia para vir fundo, você tem 3 caras mirando da base CT, basicamente, e 2 caras pegando varanda. Então, o que acontece? Normalmente, o pezinho continuava, e aí você tinha os 2 caras da varanda, tinha liberdade para você trabalhar essa entrada, segurar o pessoal entrando ali no bombe, e aí você podia, esse pezinho podia avançar meio e fazer o backup junto com o pessoal da varanda, que era muito forte. Então vir fundo não era uma opção, e se viesse 4 fundos e ficasse alguém ali pelo meio, ele ia ser engolido pelo totem e pelo pessoal da varanda. Então não era uma opção, era muito difícil você fazer um plant passar ali fundo, precisaria ter muito mais do que uma estratégia, seria muito mais habilidade. Se eles viessem meio, aí foi o que justamente aconteceu, e tentasse passar de alguma forma, era complicadíssimo, porque na época eles criaram a posição, ninguém, depois disso, counter, a forma de você evitar isso era jogando um flash, indo pelo escuro ali de terrorista, se posicionava perto da porta, você jogava um flash lá de trás que estourava na cara do pezinho, e aí o terror entrava e matava o pessoal do totem, ou então esse flash já fazia com que eles recuassem, e aí você conseguia ganhar espaço no mapa. Antes disso, ninguém sabia, ninguém nunca tinha feito. Mas voltando para a questão estratégica e tática, além da jogada da posição, que é o que vocês querem saber. Se viesse pelo meio, ali estava ferrado, porque você tinha 2 varanda, você tinha 2 no totem e você tinha mais um para ajudar. E se viesse B2, você tinha uma pessoa responsável por olhar para se entrava B2, e tinha mais 2 que estavam ali no totem. Então o pessoal da varanda simplesmente avançava ali pelo meio, juntava todo mundo, ou eles iam pelo escuro, ou ia todo mundo junto, e você tinha um backup muito rápido. Então você tinha literalmente todas as posições. Você tem 3 extremos no mapa. Você podia passar pelo fundo, você podia entrar meio, ou você podia entrar B2. Se viesse fundo, tava tranquilo. Se viesse meio, tava tranquilo. Se viesse B2, estava tranquilo, porque foi um round, foi uma forma, uma estratégia muito bem utilizada. Não sei se o pessoal no CSGO ainda utiliza esse pezinho, se o pessoal utiliza essa estratégia, mas você pode ter certeza que é uma estratégia que foi muito bem planejada, foi muito bem criada, e não é à toa que é chamada de Noah até hoje, até 15 anos depois. A gente estou aqui criando um vídeo falando justamente sobre essa jogada, e aí você pode ver não só os bastidores, a jogada em questão e toda a história por trás dela, que é uma história, cara, para mim, assim, fenomenal. Você viu ali no vídeo o Angel Munhoz, que foi o fundador da CPL, ele é a pessoa que tá de preto, você vê o carinho que ele tem, tudo que a forma, a simplicidade com que as coisas eram feitas, mas eram feitas com muito amor e muita dedicação de todo mundo. Espero, mais uma vez, se você quiser ver alguma jogada, algum lance, deixa nos comentários do vídeo o que você achou, o que você não achou, vamos debater. E se você quiser mais histórias de outras posições no mapa, só deixar nos comentários ou nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, acredito, um pouco mais longo, porque tem toda uma história realmente por trás dessa posição e por trás do campeonato. Obrigado por ter assistido, tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.